Muitas dúvidas sobre o passado do Rei dos Monstros continuam existindo após os recentes filmes do Monsterverse da Legendary. Isso porque a gente acaba vendo o quão forte é o Godzilla perto de outros kaijus da franquia. Só que ao mesmo tempo ele é mostrado sendo o último membro da sua espécie. E aí que tá, pessoal, será que isso é verdade? O que será que poderia ter causado a quase extinção de uma raça de titãs tão poderosa como era a raça dos Gojiras? Bom, se prepara porque tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo. Então já chega nele deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa é a sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e bora junto para mais um vídeo. O passado do Godzilla nos filmes da Legendary continua sem muita explicação. Sabemos que nos dias atuais ele é considerado o rei dos monstros após recuperar o seu posto ao derrotar o King Ghidorah. Mas desde quando essa versão do Gojira acabou aparecendo lá no seu primeiro filme em 2014, a gente já viu ele tendo a responsabilidade de manter o equilíbrio do mundo. Entretanto, não fica muito claro a partir de qual momento ele começou a fazer isso e principalmente se já existiam outros iguais a ele com o mesmo objetivo. Recentemente acabou sendo apresentado pra gente a Terra Oca introduzida em Godzilla vs Kong, que basicamente é o berço de todos os titãs do mundo. Então eu imagino que cada criatura que a gente acaba vendo circulando pela superfície nos filmes deve ter a sua própria espécie vivendo lá dentro da Terra Oca, dentro desse território misterioso. Tanto é que todos aqueles titãs que aparecem naquele monitor da Monarca, eles são diferentes um do outro. Ou seja, a gente acaba não tendo dois da mesma espécie. Isso de certa forma é um tipo de furo no roteiro, né? Já que não faz muito sentido que só exista um membro de cada tipo de titã no mundo. Com o Kong e até mesmo o próprio Gojira, já foi dito que ambos são os últimos de sua espécie. Mas será que esse tipo de coisa também vale para todos os outros kaijus? Eu particularmente ainda acho que existem vários deles vivendo dentro da Terra Oca e que veremos isso no próximo filme, que inclusive vai se chamar Godzilla e Kong, o Novo Império. Mas falando agora apenas do Gojira e levando em conta que ele é de fato um dos últimos dos lagartos gigantes presentes no Monsterverse, o que será que pode ter causado a morte dos outros iguais a ele? A gente chegou a ver lá no último filme um santuário dentro da Terra Oca com restos do que parece ser a Guerra dos Titãs. Para você que não tá muito por dentro desse assunto, foi revelado nos filmes que há muito tempo atrás acabou existindo uma grande batalha entre os kaijus, focado principalmente nas espécies do Kong e do Godzilla. É até por isso que dentro desse templo da Terra Oca a gente acaba vendo vários ossos e restos mortais do que parece ser outros membros da própria espécie do Godzilla. Tanto é que o machado que seria usado pelo próprio Kong mais tarde no mesmo filme acaba sendo apresentado pra gente, né, como sendo uma barbatana do Gojira e que aparece enfiado dentro de um crânio que tá lá no chão. Então a gente até pode concluir que boa parte dos membros da espécie dos lagartos gigantes acabaram sendo mortos nessa batalha insana. Tudo bem que não faz muito sentido se a gente pegar como exemplo a própria batalha do Kong versus o Godzilla lá no último filme, onde a gente viu que mesmo com a posse do machado não deu pro gorila gigante. Então é até difícil a gente acreditar que outros membros da espécie do Kong tenham conseguindo vencer os seus adversários, mesmo utilizando essas armas criadas por eles. É claro que se talvez eles atacassem em grupo, a situação pode ser um pouco diferente. Afinal, mesmo o Godzilla sendo superior ao Kong lá em Godzilla vs Kong, a gente percebeu que talvez, se a gente aumentasse a quantidade de Kongs naquela batalha, cercasse o Godzilla com 2 Kongs ou até mesmo 3, o resultado seria obviamente diferente. Mas é claro que os poderes do Godzilla ainda dariam uma grande vantagem a ele. No entanto, a gente não tem grandes indícios de que fortalece que todos os membros da espécie do Godzilla tinham os mesmos poderes dele. Algumas histórias de origem do lagarto gigante dão a entender que ele só ganhou seus poderes após engolir uma estrela que caiu do céu. Ou seja, não seria algo natural da sua espécie. Pra você que não tá ligado, eu já trouxe um vídeo aqui no canal explicando muito melhor essa origem do Godzilla e dos seus poderes, então depois dá uma conferida no card que tá aparecendo aqui em cima, que esse vídeo, se por acaso você tem interesse em conhecer um pouquinho mais da origem dos poderes do Gojira, esse vídeo é essencial pra você. Mas tudo bem, vamos lá. É bem possível que entre as espécies do Gojira existam também diferentes níveis, vamos dizer assim. Algo parecido com os primatas gigantes, onde existem gorilas como o Kong, mas também existem aqueles que se assemelham a outras raças, como por exemplo os chimpanzés e até mesmo os orangotangos. A gente acabou tendo a confirmação disso com o próprio vilão do próximo filme, que
aparece durante o teaser trailer de Godzilla x Kong The New Empire. Ele é claramente um primata, assim como o Kong, mas a sua aparência possui algumas diferenças. No caso, a gente acaba vendo que seus braços são mais longos e a sua pele carrega um tom mais avermelhado. Então eu imagino que com os lagartos gigantes possa acontecer a mesma coisa. É até interessante lembrar daquela cena na qual o Kong aparece correndo lá pela Terra Oca pela primeira vez. A gente acaba vendo algumas criaturas tentando fugir dele, né, tentando impedir que eles sejam pisoteados, mas logo em seguida a gente acaba sendo apresentado a um lagarto da Terra Oca que aparece devorando essas criaturas. E tipo, muitos fãs teorizavam na época que aquela criatura seria uma espécie de parente distante do próprio Gojira, ou pelo menos fosse de uma outra raça ainda no início de sua evolução. Sendo assim, é bem provável que os Gojiras mais fracos eles tenham sido mortos durante essa Guerra dos Titãs, ou até mesmo, pessoal, antes dela. Pois é. Podemos até mesmo chamar disso de seleção natural. Mas pra falar a verdade, não precisa nem mesmo ser seres de outras espécies responsável por matar os membros mais fracos dos Gojiras. É bem comum em espécies que não costumam trabalhar em equipe, né, trabalhar em bando e tudo mais, que aconteça uma luta entre eles próprios, para que desse jeito apenas o mais forte sobreviva. E essa, se a gente parar pra pensar, é uma postura que combina perfeitamente com o Godzilla que temos atualmente, que como sabemos é um titã que busca sempre impor a sua soberania alfa sobre outros titãs. E se esse for o caso, poderíamos ter um cenário na qual o próprio Gojira eliminou vários seres da sua espécie que não estavam à sua altura. E por mais que pareça algo insano, eu realmente não duvido que algo assim poderia vir a acontecer. É só a gente pegar o Kong e fazer uma comparação com o lagarto atômico gigante. Enquanto o gorilão parece estar sempre triste e solitário, buscando retornar ao seu lar e procurando outros iguais a ele, a gente nunca viu Godzilla fazendo algo parecido com isso. Mesmo sabendo da existência da Terra Oca, como a gente viu lá no último filme, em que o Gojira usa sua baforada atômica para abrir uma cratera gigantesca até a superfície de lá. Ainda assim, ele nunca pareceu ter vontade de retornar para aquele lugar, mesmo aquele sendo seu lugar de origem. Em vez disso, ele se mantém navegando pelos oceanos como o rei dos monstros e eliminando qualquer outra criatura que ameace a sua soberania de Titã Alpha. Então é perfeitamente lógico imaginar que outros lagartos gigantes fossem criaturas egoístas e que gostam da solidão, o que também pode ter ajudado na sua quase extinção de sua espécie. Eu digo isso porque deve ter sido bem mais fácil derrotar membros da espécie dos Gojiras, eles estando sozinhos, cada um em seu canto, eles estando separados no caso. Se por acaso eles resolvessem agir em bando, assim como os primatas gigantes, eu de verdade duvido muito, mas tipo, muito mesmo que eles teriam sido derrotados na Guerra dos Titãs. Por ter essa postura de cada um por si, muitos acabaram sendo encurralados por dezenas e dezenas de outros titãs e por isso eles acabaram não resistindo. E vai por mim, mesmo que eles fossem da mesma subespécie do Godzilla que temos atualmente no Monsterverse, ou seja, que eles tivessem alguns poderes atômicos dele, com certeza o fim deles iam chegar, porque tipo, trabalhar sozinho, mesmo tendo poderes, mas cercado de outros titãs, acaba sendo uma desvantagem gigante. Então, como eu tô dizendo, eles estarem cercados por muitos e muitos inimigos, com certeza foi uma grande desvantagem para eles, principalmente se um desses rivais ter sido o Scar King, que é justamente o kaiju misterioso que aparece no teaser trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império. Ainda sabemos muito pouco sobre esse titã, mas a grande teoria que circula entre os fãs é de que o brilho nos olhos dessa criatura significa que ele também tem os poderes atômicos dos Gojiras. Tudo bem que tem muita gente achando que isso daí é pura viagem, que isso aí não existe, e que esse brilho azul seria apenas o reflexo do sopro atômico do Godzilla indo até ele. Mas eu particularmente, eu duvido muito que seja um reflexo, pessoal. Afinal, o brilho aparece já na primeira cena em que o Scar King aparece bem mais distante. Sem falar que, convenhamos, né, pessoal, não faz sentido os produtores do filme tenham dado tanto destaque nos olhos desse vilão se não significa nada. Se era para mostrar o reflexo de alguma coisa, faria mais sentido mostrar o próprio rosto do Godzilla encarando ele, ou apenas essa energia azul. De qualquer forma, pessoal, tendo ou não tendo poderes, eu imagino que sim, esse vilão da sequência acabou sendo uma peça fundamental dentro da Guerra dos Titãs. É por isso que faz sentido que ele tenha ajudado a exterminar quase toda a espécie do Godzilla, faltando apenas um que continua vivendo na superfície como o Rei dos Monstros. Se esse for o caso, veremos nessa sequência o Scar King querendo cumprir seu objetivo de eliminar de uma vez por todas as espécies dos Gojiras. Mas é claro que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo
tudo isso que a gente conversou. Qual dessas opções você acha que faz mais sentido para a extinção da raça do Gojira? Será que ainda existem outros iguais a eles dentro da Terra Oca? E se sim, você acha que isso vai ser mostrado em Godzilla e Kong, o Novo Império? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!